Eran las 10:14 de la mañana cuando él se inclinó hacia atrás en la silla. Cruzó las manos sobre el estómago y soltó una risa que rebotó en las paredes blancas del despacho como una burla calculada. ¿De verdad viniste solo?, dijo. Sin testigos, sin cámaras, sin nada. La luz que entraba pela janela alta caía oblicuamente sobre a mesa de madeira escura, destacando os detalhes. A caneta de luxo, a pasta de couro aberta, as 3 xícaras de café, apenas 2 usadas. O ar-condicionado deixava o ambiente frio demais para um prédio velho de centro, e ainda assim, o suor escorria levemente pela nuca de Daniel. Daniel tinha 36 anos, terno alugado que sentava bem de longe, gravata azul marinho com um pequeno fio puxado, sapatos pretos gastos na ponta. Trazia nas mãos uma pasta simples, de papelão grosso que parecia fora de lugar naquele cenário de móveis caros e diplomas enquadrados. À frente dele, reclinado na cadeira giratória, estava Álvaro. Álvaro Herrera. Advogado famoso, sorriso fácil, relógio caro, cara de quem está acostumado a decidir o que vale e o que não vale dentro de um tribunal. Mesmo que o juiz ainda não tenha batido o martelo. O escritório tinha cheiro de café forte, tinta de impressora e um perfume discreto, desses que parecem caros sem saber exatamente o nome. Nas paredes, além dos diplomas, havia fotos. Álvaro ao lado de juízes, políticos, empresários. Mãos apertadas, sorrisos, flashes. Te dije que não hacía falta que vinieras, continuou Álvaro, ainda com o riso preso no canto da boca. Lo de tu padre está resuelto. Firmas aqui e já. Te vas tranquilo. Sobre a mesa, entre eles, estavam os documentos que motivaram aquela visita. Folhas com timbres, cláusulas, percentuais. E por trás de tudo aquilo, a herança de um pequeno prédio comercial no centro da cidade. Um prédio que, até 6 meses antes, pertencia a Héctor, o pai de Daniel. Héctor havia morrido de forma tão simples quanto brutal. Um infarto numa manhã de terça-feira, aos 67 anos, na calçada em frente ao próprio imóvel, segurando um maço de chaves e uma sacola com pão. Um vizinho chamou a ambulância, outro avisou Daniel. No meio do caos, um detalhe passou despercebido. A porta do escritório de Álvaro, no mesmo prédio, permaneceu fechada o tempo todo. Dias depois, ainda em choque, Daniel começou a ouvir a mesma frase repetida em sussurros. Tu papá firmou algo com el licenciado, antes de morir. Ninguém sabia dizer exatamente o que. Só sabiam que Álvaro tinha aparecido com um documento, uma assinatura e uma explicação muito simples. Seu pai havia decidido em vida vender o prédio para resolver umas deudas. A assinatura estava lá. O selo estava lá. A data também. O que não estava lá era o consentimento real. Naquela manhã, sentado diante de Álvaro, Daniel sabia 2 coisas. Que não tinha dinheiro para bancar um processo longo e que se saísse dali com aquela pasta vazia, nunca mais veria o prédio da família como algo seu. Não há testigos, Daniel, disse Álvaro, inclinando-se para a frente, deixando a voz baixar para um tom de falsa confidência. Não há nadie que vaya a decir que tu papá não firmou. Solo estás tú e tu palavra contra esto. Tocou com o dedo indicador a cópia do documento principal, deixando a unha bem cuidada marcar ligeiramente o papel. ¿Y sabes qué es lo que vale aquí? Continuó. La firma, el papel, no las historias que cuentan los hijos orgullosos. Daniel sentiu o estômago revirar. Desde a morte do pai, tinha repetido para si mesmo, como um mantra, que não deixaria aquilo barato. Que ninguém ia passar por cima de Héctor como se ele fosse um velho distraído. Que, de alguma forma, ia provar que aquela assinatura tinha sido obtida à força, com manipulação ou simplesmente falsificada. Mas naquele momento, sozinho naquele escritório, sem testemunhas, com o riso de Álvaro enchendo o espaço, o discurso de coragem soava distante. Você sabe que meu pai nunca venderia aquele prédio, disse Daniel, a voz mais rouca do que imaginava. Era tudo o que ele tinha, tudo o que a gente tinha. Álvaro deu de ombros. Los muertos no discutem, Daniel, respondeu. E los vivos a veces se cansan de pelear. Mira, firma esto. Te doy una cantidad razonable. Cierras la boca, sigues con tu vida. El mundo no está hecho para héroes de barrio.
Daniel olhou para a caneta sobre a mesa. Bastava pegá-la. Assinar. Sair dali com um cheque medíocre e uma derrota que ninguém veria, mas que ele carregaria para sempre. Foi então que um detalhe, aparentemente pequeno, atravessou sua memória. 3 semanas antes, na missa de 7º dia do pai, entre abraços e frases automáticas de meus sentimentos, uma vizinha se aproximou dele. Dona Lúcia, 70 anos, óculos grossos, sempre com um avental enrolado na cintura. Eu vi seu pai subindo aquele dia, disse ela, e vi ele descendo também. Daniel, confuso, apenas assentiu. Ele desceu nervoso, continuou. Falou alto com o licenciado, sabe? Disse, isso eu não assino nem morto. Eu estava ali, recolhendo roupa no terraço. Então, veio a frase que ficou agarrada na cabeça de Daniel como um gancho. E tinha um moço gravando com o celular no corredor. Eu não sei se era do prédio ou de fora. Só sei que apontou o telefone bem na cara dos dois. Naquele momento, o mundo de Daniel deu um pequeno giro. Em um prédio antigo, sem câmeras oficiais, alguém havia feito o que ninguém esperava. Registrado um conflito que, na cabeça de Álvaro, tinha ficado apenas na esfera da palavra. Daniel saiu da missa com um objetivo que substituiu por algumas horas o luto. Encontrar aquele vídeo. Levou dias. Bateu na porta de cada apartamento, conversou com inquilinos que mal sabiam o nome do prédio, foi xingado por um e ignorado por outro. Até que, no 3º andar, atrás de uma porta sempre semi-aberta, encontrou Miguel. Miguel era entregador de aplicativo, morador de um quartinho apertado, fã de mexer no celular. No dia da briga, estava subindo as escadas com uma mochila térmica nas costas, quando ouviu os gritos. Parou por curiosidade, encostou o telefone na grade e gravou. Não por senso de justiça, mas porque, naquele momento, parecia algo de novela. Quando Daniel, com voz baixa e um pedido quase desesperado, perguntou se ele ainda tinha aquele vídeo, Miguel demorou a responder. E se me meto em pedos? Disse. Daniel não tinha muito o que oferecer. Só tinha a verdade e uma proposta simples. Se algum dia alguém te pergunta, dices que lo borraste, pero ahora déjamelo ver. O vídeo tinha menos de 1 minuto, gravado em vertical, tremido, com o áudio estourado. Mas era suficiente. Mostrava o corredor estreito, a porta do escritório de Álvaro entreaberta, a voz de Héctor dizendo, com força que Daniel já nem lembrava de ouvir nos últimos anos. Isto eu não assino nem morto, Álvaro. Você me ameaça com papel, eu respondo com chave. Esse prédio é meu. A câmera tremia, a voz de Álvaro menos nítida, ainda assim audível. Héctor, seja razoável. Sem isso, você não vai conseguir... A porta batia. Héctor saía, o rosto vermelho, o passo firme. Uma mão aparecia na imagem, tentando cobrir a lente. O vídeo terminava ali. Para Álvaro, aquilo não existia. Para Daniel, aquilo era a prova de que, pelo menos naquele dia, a assinatura não tinha sido dada. O que ele fez depois foi um salto no escuro. Pegou o vídeo, levou-o a um técnico, extraiu o áudio, pediu um laudo amador. Depois, procurou alguém que soubesse transformar aquilo em algo mais sólido. Encontrou, quase por acaso, um nome que parecia coisa de outra época. Um tabelião disposto a registrar a existência daquele arquivo, a transcrever falas, a ir, se necessário, a uma audiência com toga alheia. O notário se chamava Guzmán. Mais de 60 anos, cabelo muito branco, terno velho, mas impecavelmente passado. Uma calma que parecia atravessar décadas de papéis assinados e atos registrados. Você tem isso e o original? Perguntou, depois de assistir ao vídeo 2 vezes. Tenho, disse Daniel, estendendo o celular como se fosse uma arma frágil. Guzmán assentiu. Então temos algo melhor do que um grito no corredor, disse. Temos um rastro. Naquela manhã, sentado diante de Álvaro, Daniel carregava não apenas a pasta de papelão, mas a memória daquela conversa com Guzmán. O combinado era simples e arriscado. Ele iria ao escritório, ouviria o que Álvaro tinha a dizer, se fosse pressionado a assinar, recusaria.
E, em paralelo, Guzmán entraria com um pedido para que aquele vídeo fosse admitido como prova em juízo, anexado a uma ação de anulação de escritura. O que Daniel não esperava era uma pequena mudança de plano. Às 10h16, enquanto Álvaro ria de sua chegada sem testemunhas, uma mensagem chegava ao celular de Guzmán do outro lado da cidade. O juiz responsável pelo caso, que até então não tinha mostrado interesse em aprofundar muito a discussão, havia visto, por indicação de um assistente, um trecho do vídeo anexado. E havia feito algo que ninguém esperava. Pedido para que o tabelião comparecesse em pessoa, com o arquivo original, naquela mesma manhã, em uma audiência marcada de urgência. No escritório de Álvaro, Daniel ainda não sabia disso. Ele apenas sentia a distância entre sua pasta simplória e o peso das paredes ao redor. "Sabe qual é o problema, Daniel?" disse Álvaro, girando levemente a cadeira, olhando de relance para as fotos penduradas. "Seu pai confiou em mim. Ele entendeu que sozinho não ia conseguir lidar com tudo. Você acha que vai ser diferente? Você nem advogado tem." Daniel respirou fundo. "Talvez eu não tenha advogado", disse. "Mas tenho memória." Álvaro sorriu de lado. "Memória sem pruebas não serve de nada aqui dentro." A frase mal havia terminado quando se ouviu uma batida seca na porta. 3 toques, espaçados, firmes. Álvaro franziu o senho. Não estava esperando ninguém naquele horário. O encontro com Daniel, para ele, era apenas um acerto rápido, uma formalidade incômoda. "Pasa", disse, sem levantar. A porta abriu devagar. Quem entrou não foi uma secretária, nem um estagiário. Foi um homem de terno cinza claro, gravata sóbria, pasta de couro escura na mão. O cabelo branco, muito bem penteado, contrastava com a pele morena. Os olhos, por trás de óculos discretos, eram atentos, mas não agressivos. "Com permiso", disse. "Soy el notario Guzmán. El juez me pidió que trajera algo urgente." O tempo dentro do escritório sofreu uma pequena torção. Álvaro se endireitou na cadeira, como se tivesse levado um tapa invisível. "¿El juez?", repetiu. "¿Qué tiene que ver el juez con esto?" Guzmán fechou a porta com calma, sem se apressar. "Mucho más de lo que usted cree, licenciado", respondeu. "Se trata del inmueble del señor Héctor Ramos y de un video que al parecer todos habían olvidado, menos la cámara." Daniel sentiu um arrepio subir pela coluna. Não esperava que Guzmán fosse ali. A combinação na cabeça dele era outra, mas de repente fazia sentido. O velho tabelião não estava disposto a deixar que o jogo continuasse no campo do "depois a gente vê." Álvaro forçou um sorriso, tentando recuperar o controle. "Esto es un despacho privado", disse. "Cualquier cosa que tenga que ver con el juzgado ya no es tan privada la cosa, licenciado." Cortou Guzmán com delicadeza, mas firmeza nos olhos. "El juez acaba de admitir el video como indicio de que el consentimiento de don Héctor podría haber sido, digamos, cuestionable, y ordenó detener cualquier acto de ejecución relacionado con esa escritura hasta ver esto." Abriu a pasta, tirou um envelope, uma cópia impressa de um despacho judicial e um pendrive pequeno, preto, "detener todo", repetiu. Essas foram suas palavras. Pelas janelas, o barulho distante da cidade seguia o ritmo de sempre. Buzinas, motores, vozes. Dentro da sala, cada som parecia ter sido desligado. Álvaro pegou o papel, leu rápido, os olhos correndo pelas linhas como se tentassem encontrar um erro, uma brecha. "Esto no prueba nada", disse. "Um vídeo em um pasillo não invalida uma firma. Cualquiera puede decir muchas cosas", interrompeu Guzmán. "Pero no cualquiera queda grabado cuando alguien le dice, esto yo no lo firmo ni muerto." As palavras caíram no centro da mesa como uma pedra num lago. Daniel fechou os olhos por um instante. Era a frase exata, a voz do pai. Álvaro apertou os dentes. "Esse vídeo é ilegal", disse. "No autorizo sua reprodução." Guzmán nem piscou. "Por suerte, usted no es el que autoriza ni desautoriza aquí", respondeu. "El juez ya lo vio. Y quiere verlo de nuevo, hoy,
en una sala donde su risa no haga eco en las paredes, licenciado. O licenciado, dessa vez, soou como um lembrete de lugar, não como respeito. Álvaro olhou para Daniel pela primeira vez, desde que Guzmán entrou, como se o visse sob outra luz. «Tu sabias de esto?» perguntou. Daniel sentiu vontade de dizer 1000 coisas, que não, que sim, que não importava. Em vez disso, apenas respondeu. Sabia que mi papá no firmó tranquilo, e que alguém, en ese pasillo, lo escuchó. Houve um longo segundo de silêncio, pesado. Do lado de fora, um telefone tocou na recepção. Alguém atendeu, a voz abafada pela porta. No interior da sala, ninguém se mexeu. Guzmán recolocou o pendrive de volta sobre a mesa, como se estivesse colocando um objeto sagrado num altar. El juez también ordenó una cosa más, disse. Que cualquier negociación extrajudicial relacionada con este inmueble se detenga de inmediato, en sus palabras, hasta que la verdad tenga la misma oportunidad que el papel. Álvaro respirou fundo. O rosto, que antes exhibira um riso fácil, agora carregava uma sombra de preocupação. «Estão exagerando», disse, mais para si do que para os outros. «Esto va a ser un circo. Los circos se montan cuando alguien se cree dueño de todos los hilos», respondeu Guzmán. «A veces, lo único que se hace es encender la luz». Daniel se deu conta naquele instante de que não precisava dizer mais nada. Aquele era o momento em que, pela primeira vez desde a morte do pai, ele não estava sozinho numa sala contra alguém acostumado a rir na cara dos que chegam sem testemunhas. «Senhor Ramos», continuou Guzmán, agora olhando diretamente para Daniel. «El juez espera que usted compareça também. E que lleve esto». Abriu a pasta de novo, tirou uma folha dobrada. Es el acta en la que certifico la existencia del video, su fecha y la voz de su padre. «Ya no es solo un archivo perdido en un celular. Es parte de la historia del expediente». Daniel pegou o papel com dedos que tremiam menos do que ele imaginava. Álvaro tentou uma última cartada. «Podemos resolver esto entre nosotros», disse, olhando para Daniel. «Sin necesidad de escándalos. El juzgado solo complica las cosas. Al final, nadie gana». Daniel, por um segundo, lembrou da oferta inicial. Um cheque, um silêncio, uma vida seguindo em frente como se nada tivesse acontecido. Lembrou da sensação de estar sentado ali, minutos antes, ouvindo alguém rir da sua falta de testemunhas. Olhou para Guzmán, depois para o documento que tinha nas mãos. «A lo mejor nadie gana rápido», disse. «Pero por primeira vez, no soy yo el único que pierde antes de empezar». Levantou-se da cadeira. A pasta de papelão pareceu mais pesada, mas pela primeira vez não parecia vazia. Dentro dela havia algo mais do que raiva. Havia um caminho. Guzmán se virou para a porta. «La audiencia es en una hora», disse. «Si salimos ahora, llegamos con tiempo». Álvaro ficou sentado. Por um momento, sem saber se levantava, se ligava para alguém, se destruía o pendrive com as próprias mãos. O que quer que fizesse dali em diante já não seria feito no silêncio confortável do seu escritório. Quando Daniel e Guzmán saíram, o corredor pareceu outro. As paredes já não eram apenas paredes. Eram testemunhas de uma frase que, por pouco, tinha ficado presa num telefone esquecido. No elevador, Guzmán apertou o botão do térreo. O silêncio entre os dois era diferente. Não era mais o silêncio da humilhação, era o silêncio da preparação. «Sabe qual é a diferença agora?» perguntou o tabelião sem olhar para Daniel. «Qual?» respondeu ele. «Antes ele ria porque achava que você chegou sem ninguém», disse Guzmán. Agora ele sabe que nunca esteve sozinho naquela sala. Tinha um juiz, esperando do outro lado do vídeo. Daniel fechou os olhos por um instante, sentindo o elevador descer. Do lado de fora, o prédio seguia igual. Fachadas antigas, gente apressada, vendedores ambulantes, buzinas. Mas para ele, algo tinha mudado. Não era o fim da luta. Não era a vitória. Era outra coisa. Era o momento exato em que ele percebeu que, às vezes, a justiça não entra pela porta principal do tribunal, de toga e martelo.
entra por um corredor estreito, uma câmera tremida. E o instante em que um juiz, vendo um vídeo, decide com 3 palavras que alguém precisa parar. Detenham tudo.